It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel! E é o gol do Porto! É o gol do Porto no Estádio da Luz! Balotelli. Aguero! Que golaço da Bruno Fernandes! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Salve, galerinha! Viva o Brasil! Viva os times brasileiros! Como é que vocês estão, meus amigos? Ih, já estou ouvindo cara feia. Mais cedo do que esperávamos. Permite-me a correção. Salve os times brasileiros menos o Palmeiras. Ai, não. Todos Não. os times. Eu estou aqui só pela diversão hoje. Estou aqui só pela diversão, que é acompanhar um campeonato onde o meu time não está. E é sempre bom que a gente consegue ver isto com outro olhar, com outro otimismo para a vida. É, gente, a gente aproveita o jogo, a gente não se estressa. Olha, eu tô até respirando melhor, né? 30 dias sem o Corinthians, que coisa maravilhosa. Acompanhando o Palmeiras perdendo mais um Mundial, né? Esse grande campeonato de amistosos que estamos assistindo. Jogos terríveis, terríveis, mas que a gente para ali na frente da televisão por 90 minutinhos e fala, nossa, como é bom, né, gostar de futebol. É isso. É isso. Somos uns trouxas. É o que eu tenho a dizer. Somos uns trouxas. É isso. Mas há quem adore este tipo de campeonato e que não perde um minuto. Caríssimo Gabriel, nosso... Eu vou-te recomendar para a KZTV para tu acompanhares isto em louco. Ou pelo menos pagam-te para isso. Nossa, eu amaria, viu? Meu sonho. Imagina eu estar cobrindo lá em loco. Nossa, eu gostaria demais. Mas realmente, eu amo competições assim. Eu sinto um cheiro de Copa do Mundo, sabe? Jogo o dia inteiro. Enfim, eu estou amando esses confrontos de clube, de jogos que a gente nunca imaginou que seria possível assistir, mas que a gente está Isso é assistindo. bom. Isso A é título bom. de exemplo, Palmeiras e Porto nunca tinham se enfrentado na história. E tivemos um confronto. Então essa parte é bem legal de acompanhar. Então, já que começaste pelo Palmeiras e o duelo com a equipa nortenha portuense, vamos começar então por destrinchar aqui um bocadinho o que foi esse duelo. Foi um amasso do Palmeiras. Grande vitória por 0-0. Grande vitória, galera. Que vitória, hein? Parabéns. Agora falando sério. Não, continua. Eu vou Limpa aqui tirar. ideia. Limpa aqui ideia. O Eu veneno vou limpar é dos esse dois que eu lados, porque eu tenho 2 mundiais. Ai, gente. Eu também. Ai, o Você Gabriel também? fica mudo agora. Eu também tenho. Eu também tenho, mas o Brasil não tem, não. Eu tenho Como 4, assim? inclusive. Estamos aqui a confundir conceitos. O Porto tem 2 mundiais. Eu tô falando de Não. mundial. A gente tá falando de time brasileiro. Você não tem Eu tô mundial. falando de times Porto. Eu tenho 4 mundiais. Aí, vôlei, gente. Vôlei é um esporte extremamente importante. O Cruzeiro é campeão Vôlei? mundial de vôlei. Oh, eu vou-te cortar aqui já na gravação. Que é isso? O Brás, nesse momento, se perguntando por que ele tá gravando uma hora dessa pra escutar tamanho absurdo. Obrigado, é. Obrigado. Alguém Agora me vamos compreende. falar de futebol, porque estamos aqui para falar de futebol. Tá? Não vamos falar de vôlei. Salve Osasco. Agora falando sério aqui do jogo do Palmeiras e Porto. O Palmeiras realmente, vou ser sincero aqui, dominou o jogo. Se a gente parar para analisar o futebol ali, o Palmeiras dominou o jogo. Ele teve maior posse de bola, ele teve mais chances de matar esse jogo. Sim. Mas aconteceu o que eu sempre reclamo do Corinthians. Não foi assertivo. Chegou lá na cara do gol, podia ter matado o jogo e não matou. Pode ser que não Concordo. faça efeito
daqui pra frente, porque os próximos 2 confrontos do Palmeiras, na teoria, são confrontos mais fáceis e ele deve vencer, inclusive contra o Miami, nosso time do Messi, mais conhecido como time do Messi. Que time horrível, né? Gente do céu. Só tem o Messi mesmo. Mas o Palmeiras não foi assertivo. Foi isso que aconteceu. O Porto veio com goleiro reserva, veio sem sua maior estrela, o seu Estevão do lado de lá, né? Ficou no banco, tá machucado. E mesmo assim o Palmeiras não conseguiu vencer o jogo. E aí a gente vai olhar para quem foi o melhor jogador da partida. A gente tem aquela fotinha do Estevão fazendo assim, nossa, que legal. Mas assim, não foi efetivo. Não foi efetivo. O Veiga, terrível, faz tempo que não joga bola. O Estevão. Gente, me desculpa, o futebol é algo muito simples. Você precisa fazer o gol. É simples, não é tão difícil. Futebol é uma matemática simples. Você precisa do gol para vencer o jogo. O Palmeiras não fez o gol. Logo, não me adianta essa coisa. Ai, não, jogou de igual para igual. Não jogou de igual para igual. Jogou melhor do que o Porto. O Porto é o terceiro time. O Brás pode me corrigir agora. É o terceiro time no Campeonato Português. Quem tem no Campeonato Português? Aquele campeonato é horrível. Desculpa, Brás. Aquele campeonato é horrível. Total, tá já montado. Os Tugas vão Eles vão vir atrás de mim. Vão. Também se não for ela a falar, sou eu. O Campeonato Português é horrível. É horrível. E o Palmeiras não conseguiu vencer o terceiro time do Campeonato Português. É preocupante. É um campeonato a 3, em que só há a quarta força entra a espaços. O resto é mediano baixo. E olha que há muito talento, mas a Liga Portuguesa é um desastre. A gente fala aqui tanto da má gestão daquilo que é a CBF do Campeonato Brasileirão. O Campeonato Português é 5 vezes pior. Mas deixa eu fazer um contraponto. Eu acho que depende do que nós estamos comparando. Se a gente for comparar, por exemplo, o Campeonato Português com as grandes ligas, como La Liga, Premier League, etc., aí, de fato, o Campeonato Português deixa muito a desejar. Mas se a gente for comparar com outros campeonatos, tipo Campeonato Colombiano, Campeonato Argentino, Campeonato Equatoriano, aí a Liga Portuguesa... Mas e o Campeonato Brasileiro? Então, aí é um ponto importante, porque aí, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro está à frente do Campeonato Português. Mas daí, você falou um ponto aqui que para mim é o crucial e é o ponto-chave da análise do jogo do Palmeiras, que é a efetividade do time palmeirense. Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro hoje, o Palmeiras detém o pior ataque dos 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras marcou 12 gols e todos os demais times que estão entre os 10 primeiros ali do Campeonato Brasileiro marcaram mais gols do Campeonato Brasileiro. Então acho que você foi cirúrgica. O que falta ao Palmeiras é a efetividade. Produz muito, tem um bom controle do jogo, um bom domínio de posse de bola, mas falta marcar o gol. Pra gente, né, evidenciar que estamos falando, o Palmeiras teve 5 finalizações ao gol, 2 chances claras, uma com o Estevão inclusive, e um XG de 2.8. Ou seja, esperava-se que o Palmeiras marcasse gols, mas o time tem pecado aí na efetividade. Mas enfim, eu só quis fazer um contraponto aqui para que os Tugas não fiquem tão bravos com o futebol de bolso. Para ficar mesmo bravo é escancarar a realidade. Que é eu o que acho falta, que eles vão concordar. Vão concordar, porque... uma parte deve concordar, não é possível. Não é possível. Não, e quem não concordar porque não vê futebol. Exato. Não vê futebol do outro lado. Só se baseia naquilo que é a Premier League, La Liga, Bundesliga, alguns, que até a Bundesliga aqui é descartada por muitos, e depois ficam chocados. Já ficam chocados muitas vezes quando são humilhados na Champions e nas restantes provas europeias. Quando vão defrontar equipas do outro lado, que nem sequer ficam a ver jogos de madrugada, como eu fico muitas vezes, ficam estupefactos com aquilo que aconteceu. Acho que essa nossa discussão nos remete também ao jogo entre Boca Juniors e Benfica, né? Que o Boca Juniors não tem um time muito bom, né, ideia? Dos últimos Boca Juniors aí dos últimos anos, é o Boca não é mais dos sem melhores. graça.
É o Boca mais É o sem Boca graça mais e sem ainda graça. assim conseguiu arrancar um empate ali com o Benfica. Acho que evidencia muito isso que você tá dizendo, Bros. E o Benfica E- melhor que o Porto. Se a gente for falar Melhor de que o futebol Porto. Sim, aqui. esta época muito Vamos. melhor que o Porto. Aliás, o Benfica é um plantel em termos de qualidade e até de rendimento muito superior ao Porto. Aliás, como tu falaste anteriormente, o Porto é a terceira força atualmente do campeonato Pra português. você ver, né? E olha que fez uma época horrível. Horrível. Poucos jogadores se aproveitam nesta equipa portista. Poucos. E salvou foi o Cláudio Ramos. Em comparação ao Benfica, com o Boca, inicialmente eu até pensei que fosse a arrogância do Bruno Lage e que até conhece o futebol sul-americano, devia ter alguma consciência, porque escalou um meio-campo muito frágil para aquilo que é o Boca Juniors. Colocar Di Maria e o Renato Sanches em condições lamentáveis já dizia o que é que o Benfica queria do jogo, mas eu após jogo percebi que o titular daquela posição estava lesionado. Ele acabou por entrar, que é o turco Kokchu. Ele acabou por entrar, portanto o meio campo do Benfica estava muito frágil para aquilo que é a força do Boca, não é nada O do outro Braz. mundo, mas pelo menos Não, eu lembrei agora que você falou, Braz. Você tá só o meme do bichinho segurando a faca pra falar esse meio campo horrível que eles. Ah, não, tava confundido guardando a faca. Tava exatamente assim. Gente, não, a minha primeira ideia foi esta que eu vi quando vi a escalação, assim, este gajo está a desprezar o Boca, mas afinal o titular estava contundido, mas mesmo assim uma péssima atuação do Benfica contra este Boca que, enfim, não há palavras. Foi um jogo complicado, mas assim, de longe não foi o pior jogo que eu vi desse grande campeonato amistoso, né? Teve jogo muito pior, inclusive o do Pachuca agora há pouco, que jogo horrível que tava rolando, nem terminei de assistir. Falando ainda de efetividade, né? A gente falou bastante do Palmeiras, mas o Fluminense entra muito aqui. E acredito que ainda pior, porque o Fluminense ele teve uma chance muito, muito clara de gol, que não deu em nada, e eu fiquei revoltada. E eu tenho um grande amigo que torce pro Fluminense. E na hora, meu primeiro pensamento foi, ainda bem que eu não sou o Caleb. Porque assim, eu só imaginei ele assistindo o jogo e vendo aquela chance de gol indo embora, num jogo que, assim, a gente não sabia muito bem, né, como o Fluminense ia se portar. O Fluminense, que o Renato Gaúcho, antes do jogo começar, ele falou, o meu time vai pra jogo. A gente não vai ficar na retranca, a gente não vai ficar na defesa. Porque esse é o Renato Gaúcho. Eu queria até ter cerveja meu fria. óculos aqui. cerveja fria, areia quente. Exatamente. Queria ter meu óculos escuro agora pra falar. Mas ele falou isso e a gente meio que não sabia o que ia acontecer. E assim, o Fluminense jogou muito bem. O Fluminense jogou bem. Essa coisa, né, que eu ainda brinquei, né, grande vitória por 0-0, não cabe aqui real, porque o Fluminense ele teve chance de vencer esse jogo de uma forma muito clara, de uma forma muito assertiva que não teve, e ainda muito mais clara do que o próprio Palmeiras. Eu pego no pé do Palmeiras, afinal, né, é o Palmeiras, mas se a gente colocar na balança os dois jogos e os dois times brasileiros aqui, o Fluminense ele perde muito mais nesse 0-0 do que o próprio Palmeiras. Apesar que ambos 0-0, né, gente? Ambos tiveram o mesmo resultado se a gente olhar na matemática simples do futebol. Ao contrário do jogo Eu acho que perdem os dois. Oi? Eu percebo o que queres dizer e acho que no subconsciente está o teu clubismo aí. Eu acho que perdem os dois, porque é um empate para os dois a saber a derrota. Mas eu acho que a sensação de perda talvez pro Fluminense seja maior, porque era o Borussia, né? É da Bundesliga, é um time que há 2 anos foi finalista da Champions. Eu acho que o impacto do Fluminense vencer o Borussia seria maior do que o impacto do Palmeiras vencer o Botafogo. Eu acho... Então talvez... O Porto. O Botafogo, já tô pensando lá no Botafogo. Então talvez seja nesse aspecto, sabe? Sim. Eu vou ter que me ausentar porque eu esqueci do carregador
continuem a falar. Tá ok, meu amigo. Antes que isto vá abaixo. Continuem. Mas daí, eu concordo 100% contigo. O Fluminense fez um baita jogo e dava pra ter vencido. E aproveitando que já estamos falando dos cariocas, o Botafogo também fez um ótimo jogo, mas correu sérios riscos, né? O que Acho você que o achou da melhor partida jogo- do Botafogo? Eu não consegui ver toda a partida do Botafogo. Eu fui acompanhando de relance. Não acompanhei com tanto afinco quanto eu assisti o jogo do Fluminense e o jogo do Palmeiras. Mas de todos os jogos que eu acompanhei de brasileiro, acho que Botafogo e Flamengo estão ali lado a lado para ver quem se saiu melhor agora nesse início de Mundial. Mas você É fala cedo só no pra aspecto dizer. de terem conseguido vencer ou de futebol jogado também? Não, eu tô falando de vitória, eu tô falando de resultado. Porque assim, não adianta depois. A gente não vai pegar o score do jogo pra definir quem vai passar pra próxima fase ou não. Vence o Mundial quem vence o jogo. É simples. Pegando esse ponto, eu acho que a gente pode concluir que os botafoguenses podem ficar muito felizes, né? Que apesar do Botafogo ter corrido alguns riscos, mas pelo menos conseguiu os 3 pontos, como você bem disse, e talvez deram um passo importante para conseguirem a classificação. Nesse aspecto, a vitória do Botafogo foi muito importante, né? Até porque amanhã, eu imagino que o vídeo vai sair amanhã, ou seja, hoje, tem um confronto importantíssimo, Botafogo e PSG. Coitado do Botafogo. Qual o seu palpite, Ideia? Ai, me veio à mente um placar muito interessante, chamado 4-2. Não sei se te lembra algo, mas assim, 4-2. Só um minutinho, que a minha esposa acabou de falar. Um placar parece parecido. Ela ouviu aqui eu te perguntando e ela falou aqui agora. Deixa eu ver se foi uma coincidência. Qual é o seu placar? 5-2. A Nicole falou 5-2. Percebo uma similaridade. Já vou apostar que o Botafogo marca 2 gols amanhã. Eu não sei se marca 2, mas o placar vai ser puxado pelo rendimento do Paris, que é a única equipa europeia com rotação, com bastante rotação à hora, até para os times europeus. E um Botafogo que, apesar de ter estado bem, tem que me provar muita coisa ainda. Perante este Paris, se fosse outra equipa europeia, eu botava fé. Neste Paris, um placar tão elevado é a minha aposta também. Um 5-2, 5-1. Amanhã, para mim, é 3-0. Ai, que sem graça. Não, vamos torcer pelo bom futebol. Eu quero assim, 1-0 só do PSG. Aí depois 1-1, aí o torcedor do Botafogo se ilude, aí eles vão lá e viram jogo, depois eles tomam 3 gols logo em seguida. Eu quero esse tipo de jogo, entendeu? E eu acho que pra gente encerrar aqui nossa análise desses primeiros jogos aí dos times brasileiros, a gente tem que falar do Flamengo, né? Acho que não foi uma partida brilhante, mas foi uma partida segura. Diferentemente do Palmeiras, foram eficazes e nas oportunidades que tiveram, fizeram seus gols. Uma importante estreia do Jorginho, né? Já deu uma assistência, uma bela assistência, inclusive. Acho que o Jorginho aí nesse meio campo do Flamengo, acredito que vai agregar bastante. E a tendência é que no futebol brasileiro ele produza muito. Então eu tô curioso para ver como o Flamengo vai encaixar aí com o Jorginho. É o que tudo indica, vai dar uma boa química essas duas peças aí. E aí a gente tem Flamengo e Chelsea também, né? Sexta-feira temos Flamengo e Chelsea. Então, dá pra vencer. Olha que eu acho que vai dar Chelsea. Vai dar Flamengo. Eu ia falar, como assim? Dá pra vencer o Chelsea. Dá pra vencer e dá pra vencer bem, assim. Não digo goleada, mas assim, convencendo. Não acho que vai ser uma vitória achada no acaso. Eu acho que o Flamengo tem mais time pra vencer e mais vontade. Eu acho que vai ficar no empate e o Corinthians vai permanecer como o último time brasileiro que venceu um europeu. Assim, né? O último sul-americano a vencer ao Mundial de Clubes é o Corinthians. E assim a gente vai continuar quando esse Mundial acabar. Mas devolvo uma pergunta pra... Vou cravar aqui. Cravei. Não tem como. Não vai acontecer. Olha. Não vai.
eu, como portista, sendo também o último clube português a ganhar um Mundial, uma Intercontinental, já nem sei o que é dizer. Piada agora. Estou a Não, ver é o que vocês fazem. um clube português realmente não vai vencer o Mundial. Isso É. aí Não, sem de dúvida. todo. De todo. Sem dúvidas. É Não mais vai fácil, ganhar. é mais fácil o Botafogo levar essa. Mas fica aí a pergunta: qual time brasileiro passa da primeira fase? Quero Ó, pra mim, Palmeiras, e aí fazendo uma projeção já pra próxima rodada, Palmeiras vence ao Alho e dá um passo importante pra classificação. Botafogo não vai ver a cor da bola contra o PSG. O PSG vai bailar amanhã. Fluminense, eu acredito que vai conseguir se classificar surpreendentemente. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Pro Fluminense? Mas conclui que eu apoio termine. Ok. Sim. Eu acredito Dá que o o teu Fluminense vai vencer o próximo jogo contra o... Acho que é Ultra. Esqueci agora o nome do time. É algo do tipo. Fluminense. É. O Fluminense tem o Ulsan e depois tem Ulsan. os... Ulsan. Mamelodi Sundowns. Exatamente. E depois tem o Ulsan da Coreia do Sul. Eu acredito que o Fluminense vença esse jogo e aí vai decidir contra o Mamelodi Sundowns quem vai se classificar. Mas eu tô botando fé agora no Fluminense. E por fim, o Flamengo também vai se classificar, mas acredito que vai empatar o próximo jogo contra o Chelsea. Mas enfim, acho que o saldo é positivo para os times brasileiros até aqui. Desempenharam bem, né? Alguns pontos aqui que nós falamos que deixaram a desejar, mas acredito que há grande chance de termos 2 ou mais brasileiros na fase de mata-mata. Quero nomes, Gabriel. Falou muito e não cravou ninguém. Palmeiras, tô cravando aqui o Palmeiras. Pra mim, o Botafogo não vai conseguir se classificar. Fluminense vai se classificar. E o Flamengo. Então, pra mim, Palmeiras, Flamengo e o Flusão se classificam. Apenas o Botafogo não, porque acredito que o Atlético de Madrid vai conseguir se classificar. Muito bem. Eu vou ser rápido. Eu acredito que os 4 consigam passar. 2 eu cravo. Palmeiras e Flamengo passam. Os outros 2 vai ser muito complicado, mas já há possibilidades. Simplesmente o Botafogo vai depender daquilo que o Atlético de Madrid, que o jogo do Atlético de Madrid, para ser mais preciso. Já o Fluminense tem um trabalho muito duro com esta equipa da África do Sul e era isto que eu queria falar quando fiz a piada do Porto. O Porto para mim não vai passar, vai ser eliminado e estas equipas africanas que estão cá são muito, muito boas. O Esperança de Tunis, a equipa da África do Sul, que Sundowns, muito boa, joga muita bola. Eu vi bastante gente a elogiar esta equipa e dos highlights que vi. Troca muita bola, vai dar muita dor de cabeça. E o Al-Ahly do Egito, já um bem conhecido para quem acompanha a Intercontinental, que agora é o nome designado outra vez para aquele Mundial de Clubes. É uma equipa bem conhecida e aqui dos portugueses também, porque já vários treinadores portugueses lá treinaram. Uma equipa clássica da África e dá muito trabalho e acho que o Porto não vai passar esta equipa africana. Eu tenho dito. Eu vou começar pelo menos óbvio aqui. Eu acho que o Palmeiras passa. Não vai passar de uma forma linda e bela não, tá? Acho que vence o próximo jogo e empata o próximo e aí na combinação de resultados acaba passando junto com o Miami. O Botafogo não passa. Colocas o Palmeiras e Miami? Palmeiras e Miami. Ok. Palmeiras e Miami. Apesar de assim, né? Gente, que grupo feio, né? Que grupo feio. Só jogo horrível naquele grupo. Botafogo não passa. PSG e Atlético de Madrid devem passar. Mas acredito que o Botafogo vai jogar mais futebol do que o próprio Palmeiras. Mas mesmo assim não passa, porque caiu, como a gente já disse em algum outro programa aí, que era tipo o grupo da morte. Coitado do Botafogo, não deu sorte. Deu azar. Deu muito azar. O Flamengo passa, acho que passa bem. Acho que não vai passar sufoco para passar.
E o Fluminense é uma grande incógnita aqui. Mas eu vou cravar que o Fluminense vai passar pelo que eu assisti do Fluminense jogar agora. Só tem que colocar o óculos e acertar o pé no final. Porque eles não têm margem para erro. O Palmeiras ainda tem mais margem porque tá num grupo mais fraco. O Fluminense não tem tanta margem assim para ficar perdendo gol e enfim. É que é um ataque muito fraco, né, Dey? Assim, se você para pensar, Canóbio e Everaldo não são dois atacantes que você espera muito gols deles. O John Ares é quem Olha, desequilibra. a quantidade de ameaça que o Everaldo recebeu no último jogo, de duas uma, ou ele vai jogar muito no próximo, ou ele vai pedir demissão. Não vai ter meio termo. A quantidade de ameaça que esse homem recebeu é papo de maluco. Mas eu acho que é isso. O Botafogo não passa, os outros 3 vão passar. E para a fase final do campeonato, eu só vejo possibilidade para o Flamengo chegar em algum mata-mata um pouco mais distante. Palmeiras e Fluminense morrem na segunda fase. Não tem mais o que fazer. Ok. Vamos ver se a nossa futurologia está correta ou não. Pelo meu desejo, eu Se bem errei que- aqui, hein? Se bem que a gente até deu coisas aqui bastante diferentes uns dos outros, portanto até achei bastante curioso. E só, Não estamos... já que você falou da diferença, só um último comentário. Talvez tentando agradar um pouquinho mais aí meus amigos Tugas, acho que o Porto passa. Tá tão otimista. Não Olha, faço. fizeste a alegria de muitos portistas, mas dentro de mim eu estou a rir. A tua previsão. Não passa. Tem que correr muito bem, tem que ser uma noite espetacular através do Cláudio Ramos e o menino Mora tem que transcender-se mais uma vez, porque é impressionante como uma jovem promessa do futebol mundial carrega este Porto com 18 anos. Eu tenho uma pergunta pra E fazer antes de encerrar. Hum. Quando eu chamei o Mora aqui de Estevão do Porto, cabe? Porque eu acho que ele é muito mais decisivo do que o próprio Estevão. Porque o Estevão ele não brilha em jogo grande. E aí eu nem tô chamando ele de Cuiabá mesmo agora. Tô sendo bem sincera mesmo. Eu acho que são duas... Puxando dado mesmo. Eu vejo ele assim, muito mais assertivo e muito mais necessário para as vitórias do Porto do que o Estevão pro Palmeiras. O Estevão Isso, ele mas fica isso muito é. mais coadjuvante. Quando o jogo não é Uhum. tão importante, quando não depende tanto dele, ele vai lá e brilha. Afinal, né, ele é um garoto, ele é um menino ainda, ele tem muito para crescer. O Mora não, eu acho que ele parece que ele já tem mais bagagem, parece que ele já é mais formado, que ele já é jogador. O Estevão ainda eu vejo ele de um jeito que ele ainda vai se formar quando ele sair do Palmeiras. Concordo um pouco com a tua análise, apesar do Rodrigo Mora tem 18 anos, fez 18 anos esta época. É muito novo, mas eu concordo contigo. Ele tem muito mais assertividade, é mais focado, talvez seja uma mente mais trabalhada para o sucesso do que o Estevão. O Estevão ainda vejo muito cru e a esconder-se em muitos jogos. Talvez seja isso. Eu, para manter a tradição, vou discordar dos meus amigos aqui no episódio de hoje. Um episódio de muitas discordâncias. Estou achando engraçado, porque geralmente a gente concorda em muita coisa. Mas os números do Estevão são melhores que o Mora, mas assim, são duas grandes promessas, né? Eu acho que, Sim. como vocês bem disseram, são dois grandes jogadores com um futuro muito promissor e ainda precisam se consolidar. O Estevão, obviamente, ainda precisa se consolidar. Acho que ele ainda é pouco assertivo, acho que ele ainda erra muito nas decisões no terço final, mas eu vejo um potencial muito grande. E como vocês disseram, ele tem 17 anos, tem que amadurecer muito. Eu me recordo muito do Vinícius Júnior quando chegou no Real Madrid muito novo. A gente não imaginava que o Vinícius Júnior viraria o que ele virou, né? Eu acho que o Estevão tem um potencial muito grande, sabe? Hoje eu posso estar sendo maluco, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Estevão. Se hoje me oferecessem Mora, é Mora mesmo que ele se chama, né? Mora. Se hoje me oferecem Mora ou Estevão no Cruzeiro, eu fico com Estevão. Uhum. Mas assim, acho que... Eu compreendo, atenção, tem e tem potencial muito muito do grande. clubismo aqui. Tem muito clubismo aqui, como é óbvio, mas
isto que eu vou dizer é crachado. Eu vi o Vitinho a sair. Se calhar podemos dizer que o Vitinho é o melhor jogador do mundo ao dia de hoje. Mas eu não lembro de nenhum jogador a sair da formação do Porto com esta qualidade ao Rodrigo Mora. Não lembro. E o Rodrigo Mora já se fala dele há 2 anos atrás, com 16 aninhos. E ele com 18 é figura de destaque neste Porto. Esse é meu ponto, ele é destaque. O Estevão não é destaque. Ele é um grande jogador, ele é a promessa, ele é a menina dos olhos. O menino dos olhos, dos ovos de ouro da Leila, né? Ganha muito dinheiro. Mas ele não é destaque, ele não é decisivo. Meu ponto aqui é um jogador decisivo. Para você ser um jogador decisivo, você precisa ter um pouco mais de bagagem. Eu sei que a idade dos dois é muito próxima, mas eu vejo ele muito mais pronto. Mas assim, né? Futebol é aquilo. Pode ser que no próximo jogo tudo mude. O Estevão meta 3 gols. Mas tem algo de especial no Mora. E eu adoro o Estevão também. Eu gosto muito do Estevão. Tem esse perfume brasileiro. Mas o Mora, eu posso morder a língua, mas o Mora está ali uma coisa especial. E olha que eu gosto muito. Especial. Eu gosto muito do Estevão. Eu não vejo a hora dele sair do Palmeiras para eu poder gostar dele de verdade. Acho que está ali o futuro da seleção portuguesa e do futebol mundial, pode estar ali no Mora. E eu já estou a colocar tanta pressão no rapaz. Mas de facto é um perfume diferente. Eu não. Mora e Cristianinho, hein? Já. Calma. Desculpa, eu já vi muita o bezerrinho sagrado, não tem jeito. Boa maneira de encerrar isto. Obrigado, Gabriel. Bezerrinho. Talvez seja isto para 2032. Talvez vamos ver Cristianinho e Rodrigo Mora a levantar a taça do mundo. Quem sabe? O importante é sonhar, né, galera? É isso. Vamos acompanhar o Mundial. É isso. Sonhem. A vida é muito boa. A gente precisa o quê? Sonhar. Sonhar não custa nada nesse mundo proletariado que vivemos. Sonhar não enquanto custa existe nada. Mundo. Vamos Já estou a aproveitar. terminar isto para baixo. Vamos aproveitar enquanto existe mundo, exatamente. Com essa a gente pode se despedir. E é isso. Tchau, galerinha. Até o próximo episódio.